Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a lição número 2 da Escola Sabatina. Um dia no ministério de Jesus. Vou falar um pouco mais dessa lição, que era a lição número 2, que eu trouxe a semana passada a lição número 1, que falou, que começou, que era do Evangelho de Marcos. Então, hoje eu vou falar da lição número 2, um dia no ministério de Jesus. Antes de eu falar dessa lição, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça de mim o seu servo, para que possa ensinar essa lição, ensinar a verdade da sua palavra, meu Deus, para todos os povos, nações e línguas, para que elas possam saber mais da sua história, Senhor. Por isso, fique comigo neste sábado maravilhoso, que começou hoje ao pôr do sol e que terminará amanhã ao pôr do sol. Meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Quero o verso para memorizar uma lição de sábado. Jesus lhe disse: venham comigo e eu farei que sejam pescadores de homens ou de gente, como queiram. Isso está em Marcos capítulo 1, verso 17. Cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus de maneira peculiar. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos, depois pregando o Sermão do Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. Quer dizer, sábado na sinagoga de Nazaré. Todas as sinagogas era o dia de sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. E tem pessoas que guardam domingo. Tem pessoas que guardam o domingo. Se o próprio Jesus, nosso Salvador, nosso Deus, guarda o sábado. Ele escreveu, nas tábuas, lá de Moisés: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, fará toda a sua obra, mas no 7º dia descansarás. Ele mesmo escreveu, e muito tempo depois, aqui na terra, guardou o seu mandamento, que ele mesmo escreveu. E você quer guardar o domingo. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento em Canaã, onde Jesus realizou seu primeiro sinal. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. E esse sábado com Jesus no início de Marcos dá ao leitor uma noção de quem é Jesus. No texto que estudaremos nesta semana, Marcos capítulo 1, versos 16 a 45, vamos abrir lá, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, e o verso 16 a 45. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e os fareis pecadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi a ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, e o qual bradou: que nós temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Os demônios, elas sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam. Era por quê?
que ela batalhou com Jesus lá no céu. Que era em Apocalipse 12, 7, que ela fala, houve batalha no céu, que era Miguel e seus anjos, que era Jesus e seus anjos, que era batalharam contra Satanás e seus conservos, e os seus anjos. Satanás arrastou 1/3, que era dos anjos, que era para a terra, que são demônios hoje. Desde aquela época de Jesus, que são os mesmos de hoje, que não mudam, que aqueles que tormentaram o povo lá na época de Jesus, atormentam hoje. Então o espírito imundo, agindo-se violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de se perguntarem entre si, quem vencerá isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e lhes obedecem? Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga foram Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, então lhe falaram a respeito dela. Aproximando-se, tomou pela mão e a febre deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não os lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Perguntaram-lhe diligentemente Simão os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e lhe disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, Leda desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares externos. De toda a parte vinham ter com ele. Quer dizer, cara, essa é a lição. Cara, essa é a lição que todos nós devemos seguirmos. Cara, todos os ensinamentos de Jesus. Você acha que Jesus precisava ser batizado? Jesus precisava nascer? Que ele não poderia vir já diretamente? Não. Cara, ele fez tudo isso para nos mostrar que nós, cara, devemos, cara, segui-lo. Que nós devemos de crer nele. Ele não fala, todos os que crerem em mim será salvo. Todos que não creem em mim será condenado. Ele não fala bem isso para Nicodemos? Então, cara, devemos seguir o exemplo de Jesus. São registradas bem poucas palavras de Jesus, um breve chamado ao discipulado, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado, de que ele deveria se apresentar diante de um sacerdote a fim de ser purificado. A ênfase está nas ações, especialmente ligadas à cura de pessoas. O evangelista gostava de usar a palavra imediatamente para ilustrar o movimento de ações rápidas dos ministérios de Jesus. Lição de domingo, siga-me. A pergunta número 1. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos e qual foi a reação deles? Marcos 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1, 17 apresenta suas palavras a 2 pescadores.
Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Estes dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na hora de pescar, pessoas para o reino de Deus. Em Marcos 1, 19 e 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Neste processo, o mestre precisava consertar o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Lucas capítulo 5, versos do 1 ao 11. Possivelmente houvesse diferença entre dois grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles aos discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus, prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes a respeito do quadro. João, capítulo 1, versos 29 a 42. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 29, versos 29 a 42. João, capítulo 1, versos 29 a 42. Vamos ver por que eles seguiram Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinham para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Por que João falou que existia antes dele? Porque Jesus construiu o mundo junto com o Pai, junto com Deus. Jesus é Deus. Ele participou da construção. Haja luz, haja planeta, haja tudo. Foi Jesus que deu a ordem. Por sua boca, por sua palavra. Desde a fundação do mundo, Jesus existe. Quem estava com Adão e Eva no Jardim do Éden? Jesus. Mas estava como um ser celestial. Agora ele está um ser carnal, um ser humano, em forma de gente. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. O batismo de Jesus, e João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, que é 4 horas da tarde. Então era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quer dizer, foram desse propósito, que eles seguiram Jesus, que quiseram ser os discípulos de Jesus, e que nós também hoje devemos de fazer, ser discípulo de Jesus.
crer em Jesus. Quero obedecer ao que Jesus fez aqui na terra, o que falou, as leis que ele propôs para todos nós. Aparentemente, os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Com certeza, que eles não brincariam com isso. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente era para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos a responderem. A vida deles, bem como no próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. A pergunta no rodapé: o que você foi chamado a abandonar para seguir a Jesus? Pense nas implicações de sua resposta, especialmente se você não conseguir pensar em nada. Eu já respondo. Quero você aí de casa pode, quero mandar nos comentários, quero o que pensa sobre essa pergunta. O que você foi chamado a abandonar para seguir a Jesus? Quero você abandona tudo. Quero você abandona tudo desse mundo. Quero ir basta a seguir a Jesus. Você faz um propósito, cara, com Deus. Quero você ter que prometer e cumprir. Quero você abandona as coisas do mundo, bebida, cigarro, prostituição. Quero abandona tudo. Quero que a porcaria desse mundo. Quero e segue a Jesus. A lição de segunda-feira, um culto inesquecível. Um culto inesquecível é que se a gente estivesse na época de Jesus, que era Jesus ensinando na sinagoga, que a gente frente a frente com Jesus, cara, seria um culto inesquecível, com certeza. Igual se a gente for salvo, querer ficar 1000 anos no céu ao lado de Jesus. Um culto inesquecível, ao lado do Mestre, Salvador de todos nós. A pergunta número 2. Que experiência inesquecível aconteceu na sinagoga de Cafarnaum? O que verdades espirituais podem extrair desse relato? Espirituais podemos extrair desse relato? Muitos se recordam de momentos inesquecíveis e que se sentiram a presença de Deus. Esses momentos foram não apenas inesquecíveis, mas transformadores. Isso aconteceu com as pessoas de Cafarnaum naquele sábado. Naquele sábado, não foi nem domingo, quarta, quinta, sexta, segunda, sábado. O Salvador do mundo guardava o sábado, porque foi ele que escreveu nas tábuas de Moisés: lembra-te do dia do sábado para santificar. Isso aconteceu com as pessoas de Cafarnaum naquele sábado e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Marcos capítulo 1, versículo 22. Enquanto Jesus estava ensinando, um endemoniado, impactado pelo poder de seus ensinos, gritou: sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Então Jesus expulsou o demônio. Pensa no significado das palavras ditas pelo demônio, que reconheceu Jesus como Santo de Deus. Ele admitiu que Jesus era o santo emissário de Deus, em contraste com as hostes impuras e profanas de Satanás, naturalmente um ambiente de culto. Esperamos coisas e pessoas santas, não coisas profanas e impuras. Assim, nessa história existe um forte contraste entre os poderes do bem e as forças do mal. Neste evento vemos a realidade do grande conflito. Mesmo que as pessoas ainda não soubessem quem Jesus era, aquele demônio sabia e reconheceu isso publicamente. A ordem para que o demônio saísse do homem é totalmente compreensível, mas o que quer dizer da ordem? Cala-se! Nesta história surge um tema bastante marcante do Evangelho de Marcos: o apelo de Jesus ao silêncio sobre quem ele é. Os estudiosos chamam isso de segredo messiânico. O pedido de silêncio faz sentido por causa das conotações políticas que as expectativas messiânicas tinham em sua época. Era arriscado afirmar ser o Messias. No entanto, junto com os apelos ao silêncio, encontramos revelações inconfundíveis de quem Jesus é. Com o tempo, ficou claro que a identidade de Jesus não podia ser escondida e a verdade de quem ele era e se tornaria o centro do Evangelho.
As pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também tornar uma decisão sobre como responderão à sua vinda ao mundo e ao significado desta vinda para elas. Jesus não, cara, pedia segredo para alguns que curavam, cara, porque era para a autoridade lá, o Sinédrio, que era os Caifás, Anás, cara, não, era proclamar a morte de Jesus antes de seu tempo acabar, cara, porque era de 3 anos e meio seu ministério, cara, então não podia morrer antes, cara, tudo tinha que ser cumprido. No tempo profético, cara, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, cara, Jesus, cara, se batizaria no ano 27, no Rio Jordão, morreria no ano 31 e ressuscitaria no ano 31. Morria e ressuscitaria no ano 31. E subiria aos céus. Quer dizer, 3 anos e meio, que era profeticamente, que era de seu ministério, que era tinha que ser cumprido. Há momentos que é prudente não apresentar às pessoas de toda a verdade presente. Essa é a pergunta no rodapé, que eu vou repetir. Há momentos em que prudente não apresentar às pessoas de toda a verdade presente? Em todos os momentos, cara, você tem que apresentar a verdade presente. Todos os momentos. Você não pode ocultar em nenhum evento, cara, em nenhum momento, a verdade da palavra de Deus. Cara, você não pode ocultar. Você não pode ocultar. Cara, Jesus não fala que se confessares a mim, cara, em todas as nações, cara, eu confessarei diante de meu Pai, cara, e dos anjos. Cara, então não oculte nada em nenhum momento. Lição de terça-feira, mais do ministério sabático. Pergunta número 3. Como Jesus ajudou a família de Pedro e que lições espirituais podemos aprender desse relato? Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado desfrutando de uma refeição em comunhão entre amigos. No entanto, a sogra de Pedro estava com febre, que na época significava que ela corria o risco de morrer. Eles contaram a Jesus sobre a doença, então ele tomou a sogra de Pedro pela mão e ajudou-a a levantar-se. Ela imediatamente começou a servi-los. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Muitas vezes Jesus é apresentado curando alguém como um toque, embora outras vezes nenhum toque seja mencionado. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades naquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga ou por terem ouvido falar disso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir a Jesus em busca de cura por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado. Marcos diz: toda a cidade estava reunida à porta naquela noite. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. Durante horas a fio iam e voltavam, pois ninguém sabia no dia seguinte. O médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciaria um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produziria. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Então, o último enfermo não foi curado por Jesus. Não foi curado. Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso quem escreveu foi Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 197 e 198. A lição de quarta-feira. O segredo do ministério de Jesus. Pergunta número 4. Que lições importantes aprendemos com essa história? Jesus se levantou antes do nascer do sol e foi a um local tranquilo para orar. A oração era o foco das ações de Jesus. Todos os outros verbos da frase são mencionados de forma bastante sucinta. Ele se levantou, saiu e foi. Em grego, todos esses verbos estão no tempo aorístico.
aoristo, que indica ações concluídas, mas o verbo orar está no tempo imperfeito, que é usado especialmente neste texto para indicar um processo em andamento. Isto é, Jesus estava orando e continuou orando. Era muito cedo quando Jesus saiu de casa, o que indica que ele passou bastante tempo em oração. Os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. Esse foi um dos principais segredos do poder de seu ministério. Pergunta número 5. O que Lucas 6,12 ensina sobre a vida de oração de Jesus? Muitos cristãos estabeleceram horários de oração. Essa prática é boa e correta, mas também pode se tornar uma rotina, algo feito de maneira quase mecânica. Uma forma de romper com um padrão fixo é mudar ocasionalmente o horário da oração ou orar durante mais tempo do que o habitual. A questão é não se prender a algum tipo de fórmula que nunca possa ser modificada. Pedro e seus companheiros não acompanharam Jesus ao lugar de oração. Talvez soubessem da localização, porque o encontraram lá. Eles contaram a Jesus que todos estavam procurando, sugerindo que o mestre continuasse a emocionante experiência do dia anterior, com mais cura e ensino. Surpreendentemente, Jesus contestou, indicando que em outros lugares haveria um campo mais amplo de serviço. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Pois foi para isto que eu vim. Era a missão de Jesus, o ministério, 3 anos e meio. A pergunta no rodapé: se o próprio Jesus precisou dedicar tanto tempo à oração, o que dizer de nós? O que o exemplo de Jesus nos ensina? Que temos que orar bastante. Que temos que se ajoelhar no chão, orar, confessar os nossos pecados para Deus, não para padres, lá na cabine, não. É aqui, no seu quarto, ajoelhado, olhando para os céus, pedindo perdão a Deus, orando, para Ele te ajudar, para Deus te ajudar, para você pedir sabedoria para Deus. Orar mais. Orar, orar e cessar. Orar, orar, orar. Quer dizer, se Jesus orava bastante para o Pai, por que nós não podemos orar também? É o exemplo de Jesus. Jesus precisaria orar. Deixou esse exemplo. Lição de quinta-feira. Você pode guardar um segredo? Pergunta número 6. O que essa história nos ensina sobre Jesus e seu relacionamento com as pessoas marginalizadas da sociedade? A lepra mencionada nesta passagem em textos do Antigo Testamento não se refere apenas ao que hoje é conhecido como hanseníase. Uma tradução mais exata do termo bíblico seria algo como doença grave de pele ou dermatose, porque incluía várias doenças epidérmicas. A hanseníase pode ter chegado ao Antigo Oriente próximo da volta do 3º século a.C. David P. Wright e Richard Knowles Leprosy, Unsher Biblic Dictionary, Dublin, 1992, volume 4, página 277 e 282. Ainda que esse leproso mencionado pudesse ter himeniase, não sabemos ao certo que era a grave doença que ele sofria. O leproso teve fé que Jesus podia purificá-lo. Segundo Levítico 13, um leproso era ritualmente impuro e tinha que evitar o contato com os outros. Lucas capítulo 13, versos 45 e 46. Jesus, porém, teve compaixão daquele homem e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Em casos normais, essa ação teria contaminado Jesus até o pôr do sol, quando ele deveria se banhar para tornar-se ritualmente puro. Contudo, Marcos deixa claro que a ação de Jesus de tocar o doente purificou o homem de sua lepra. Assim, Jesus não ficou contaminado ao tocar o leproso. Jesus enviou o homem a um sacerdote com a instrução de oferecer o sacrifício que Moisés havia ordenado para tais casos. Jesus defendia e apoiava o que Moisés havia ensinado. Esse entendimento é oposto da oposição dos líderes religiosos que distorciam a intenção original dos ensinos dados por intermédio de Moisés. Essa lei, quem deu a Moisés foi o próprio Jesus. Era por isso que ele gostava e obedecia.
Porque o próprio Jesus deu essa lei a Moisés, que era para que Moisés pudesse praticá-lo. Isso explica por que Jesus mandou que o homem mantivesse silêncio sobre o ocorrido. Se ele contasse sobre a cura, isso poderia prejudicar a decisão do sacerdote, levando a se opor a Jesus. Mas o leproso curado parece não ter entendido isso e, desobedecendo ao mandamento de Jesus, espalhou a notícia por toda a parte, tornando impossível que ele entrasse publicamente nas cidades para desenvolver seu ministério. Porque a alegria do leproso foi tão grande que era que ele não guardou o segredo, que ela saiu contente, que ela saiu alegre, que ela contando para todo mundo que foi curado. A pergunta no rodapé: como podemos ser cautelosos para não fazer aquilo que pode atrapalhar a pregação do Evangelho, por melhores que sejam nossas intenções? Cara, muitas vezes, cara, você não pode, cara, como se diz, foi curado de alguma coisa, com uma oração forte, cara, ou você pediu fortemente para Deus, com toda a fé, cara, você, cara, pode dar o testemunho, cara, para um culto, cara, ou uma missa, cara, você dá o seu testemunho do que aconteceu com a sua vida, e não sair, cara, espalhando para todo mundo, cara, que tem muitos olhos, cara, malignos, cara, tem muitos olhos de inveja, cara, isso pode te prejudicar. A lição de sexta-feira é o estudo adicional. Que retrato de Jesus encontramos em Marcos 1? Jesus tinha autoridade para chamar os discípulos e eles respondiam: ele era santo. Em contraste com os espíritos impuros sob o domínio de Satanás, é apresentada uma grande batalha entre o bem e o mal. E Jesus tem mais poder do que os demônios. Ele demonstrava compaixão pelos doentes e os ajudava, tocando-os quando talvez ninguém mais o faria. Certa vez Jesus estava falando na sinagoga sobre o reino que viera a estabelecer de sua missão de libertar os cativos de Satanás, quando foi interrompido por um agudo grito de terror. Agora tudo era confusão e pavor. A atenção do povo se desviou de Cristo e suas palavras não foram escutadas. Esse era o desígnio de Satanás em levar a vítima à sinagoga, mas Jesus repreendeu o demônio. Aquele que vencerá Satanás no deserto da tentação foi novamente colocado face a face com seu inimigo. O demônio exercia todo o poder para manter o domínio sobre a vítima. Perder terreno aqui seria dar a Jesus uma vitória. Entretanto, o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo. Isso quem escreveu foi a serva do Senhor, Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 194. Nosso Senhor desenvolveu um ministério bastante atarefado, indo de um lugar para outro, quase constantemente em contato com muitas pessoas. Por meio da oração, ele manteve calma e constância em relação às pessoas de seu próprio ministério. Quer dizer, essa foi a lição número 2 que eu passei para todos vocês. Jesus ensinando na sinagoga aos sábados, de todos os ensinamentos, de todas as palavras, que era maravilhosamente. Essa lição que vocês estão estudando comigo é maravilhosa. Eu estou gostando de fazer. Por isso, vamos orar para fortalecer a nossa fé e aprendermos cada vez mais sobre a palavra de Deus? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar a sua palavra para todas as pessoas, nações e línguas, para que elas possam aprender mais sobre essa lição maravilhosa que eu estou gostando de fazer, meu Deus, de mostrar para as pessoas aprenderem sobre o seu ministério de 3 anos e meio, que o Senhor veio aqui na terra, e apresentou essas lições para todos nós. Por isso, meu Deus, me dê força, me dê coragem para continuar com essa missão. Por isso, meu Deus, agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, me ajudem aqui no YouTube, se inscreve no meu canal, Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem meu vídeo e me ajudem
que ela comente, que ela compartilhe o meu vídeo, que ela para as outras pessoas, que ela divulguem o meu canal. Que é isso que eu peço para vocês, me ajudarem e divulgar o meu canal. E um feliz sábado para todos vocês. E até o próximo vídeo, a lição número 3 da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos. Até o próximo vídeo. Tchau.